momento da tua vida ali tu teve que ser inconformado, de querer, digamos, subir na vida, de acreditar em algo maior? Tinha um foco, uma meta e um objetivo. Seja autêntico, né? Tu pode olhar pro lado, pode ver o que os outros estão fazendo, mas seja você mesmo, né? Uma vida sem desafio não vale a pena ser vivida. Seja bem-vindo ao Inconformados Podcast. Aqui você vai ser confrontado para viver o que Deus preparou para a tua vida. Se você sabe e acredita que nasceu para algo maior, assista esse podcast, assista os primeiro e não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com quem precisa. Porque eu creio e acredito que você vai ser confrontado e transformado pelas perguntas, pelos convidados que vêm com as suas experiências em história para, junto comigo, ativar o melhor da tua vida. Também quero agradecer aos nossos apoiadores, a loja de roupas masculina Blast Hope, um sonho construindo com as suas próprias mãos. Se você quiser elevar a tua autoestima, ter mais confiança, vai na Blast Hope e você vai ter um desconto especial se colocar o cupom do Inconformados. Vai estar se vestindo bem e ainda economizando. Também quero apresentar o primeiro estúdio de spinning de Passo Fundo, com aulas intensas e músicas envolventes. É incrível. Você que quer, além de ficar mais saudável, ter um momento de alegria, um momento de descontração, se exercitando na primeira academia de spinning de Passo Fundo. Também a Babylon Empreendimentos Imobiliários. Muito mais que um lugar comum. Com a Babylon, a vida acontece. Essas são as pessoas que estão acreditando na nossa mensagem. E se você quer também elevar e ajudar essa mensagem a chegar mais longe, manda uma mensagem que temos uma oportunidade para juntos ativar milhares de pessoas inconformadas. Gratidão a cada patrocinador nosso. Também eu quero apresentar o nosso convidado especial hoje. Não foi fácil trazer esse homem aqui, mas ele é um homem de visão, com um coração incrível. E ele carrega consigo uma frase poderosa que diz: uma vida sem desafio não vale a pena ser vivida. Essa é a frase que ele carrega consigo. Ele é CEO da Babylon Investimentos e também proprietário da Rocha e Filho Construtora. É engenheiro civil, já viajou o mundo inteiro e, acima de tudo, é um inconformado que tem muito para ensinar para todos nós. Recebam com muita alegria o Romeu Rocha. Seja bem-vindo, Romeu. Prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Júnior, pelo convite. E olhando agora, eu estou apresentando assim, eu fico feliz em ver o quanto você tem potencial para o que tu está desenvolvendo aqui. Muito obrigado. E me sinto lisonjeado aí pelo que você falou sobre a minha pessoa, porque eu realmente, apesar de ter tido uma caminhada, eu não consigo, talvez, visualizar tanto quanto você talvez consiga, pela maneira que a gente já trabalhou junto, né? Imagina. Mas de alguma maneira que eu puder contribuir aí com alguma experiência que afete as pessoas de maneira positiva, eu vou ficar muito feliz. Vai contribuir sim. E sabe, Romeu, nós trabalhamos junto, acredito que já há uns 8 anos, tá em Passo Fundo. Em torno disso, E eu não bajulo ninguém, tu sabe disso. E eu te falei já que eu tenho 3 pessoas, 3 homens. Todo mundo fala que atrás de um grande homem tem uma mulher por trás. E eu tenho sim, minha esposa, alguém que me ajuda muito. Mas também na frente de um grande homem, também tem um outro homem que a gente se inspira. Eu já comentei, já falei que você é um deles. Você, meu pastor André, que já esteve aqui, e o meu pai. São as 3 referências. E próximas, né? Cada um em sua área, cada um com a sua experiência. E você me inspira realmente. Me inspira. E até eu costumo dizer que me inspirou nas roupas, né? Eu sempre tentei me vestir, ir nos lugares, comprar roupa parecida com a tua.
e para me investir bem, me investir com confiança e tem me inspirado, não só no vestimenta. E quando você ficava parado lá, a colocar mas o que que esse homem tá fazendo lá? E eu ficava pensando comigo, e um dia até te perguntei, por que tu fica parado aí, ficar pensando, fica imaginando? Então, muitas das vezes, mesmo eu não perguntando para você, eu estava aprendendo e continuo aprendendo só te observando. E acredito que você já me ajudou muito, né? Muito mesmo. E essa parceria, esse relacionamento, acredito que dure para a eternidade ainda. Também. E, Romeu, eu queria te perguntar, como nós estávamos conversando, você é um cara muito reservado, apesar de nós estar 8 anos já trabalhando junto, ah, saber muito pouco sobre você. Algumas vezes tu compartilhou sobre a tua vida, sobre a tua história, mas como bem tu disse, tu é bem reservado e não posta nada na internet. E como é que começou essa paixão? Hoje tu é engenheiro civil, empresário. Como é que começou a tua história? Alguém da tua família é engenheiro civil, trabalha no meio da construção civil? Ah, onde foi esse desejo para você começar a empreender e hoje se tornar CEO da Babel Investimento? Legal, John. O que eu vejo é que, geralmente, quando a gente vai chegando na idade da adolescência para ir prestar um vestibular ou tentar saber o que a gente quer fazer da vida, ainda está procurando se encontrar. E eu, por incrível que pareça, desde pequeno eu tinha um sonho de lidar com obra e construir. E quando eu venho buscando na minha imagem, quando que veio esse Uhum. desejo, assim, eu lembro que eu estava num andaime de obra, junto com o meu avô, e ele estava fazendo um muro. E ali me despertou, criança, né, curioso. O que que é essa ferramenta aqui, vô? Era a pá do pedreiro, né? Aham. O nível, né? Nível. Ele ia me explicando, daí ele botava o nível ali. E aquilo, de alguma maneira, talvez já estava em mim e foi despertado naquele dia, mas eu lembro vividamente que a partir daquele dia eu sabia que com obra a minha vida ia se desenrolar. Mas sim, da minha família tem o meu pai, que é arquiteto, né? E ele Uhum. é uma figura bem, um profissional muito bom e ele inspira também pessoas e acabou que a minha família quase, da parte do meu pai, quase toda é de arquitetura, né? Então eu me criei nesse meio de arquitetura, desde pequeno em escritório, mas aquele desejo que eu falo de obra, ele sempre me acompanhou e eu sempre tive um sonho de ter uma construtora. Então, como tu mesmo falou, eu não compartilho muito a minha vida, assim, eu sou mais reservado, mas eu vim de uma família mais humilde, do lado da minha mãe, do meu pai tinha uma certa condição, então eu me criei um pouco com os dois mundos, então é um Sim, pouco disso que eu acredito que eu tenho um valor diferente no sentido de ver as pessoas com um olhar diferente, né? Porque eu conheço os dois lados e, e eu acho que tudo, desde pequeno que eu fui fazendo, desde estudar na escola, desde do vestibular que eu prestei, desde da primeira escritório que eu montei na engenharia, era para chegar na parte de ter uma construtora. então, E graças a Deus, é o que a gente hoje pode dizer que a gente, em Passo Fundo aqui, é bem visto, né? É uma empresa que, de certa forma, é relevante na sim, construção civil aqui em Passo Fundo, principalmente lá no Cidade Nova, é onde é o nosso chão, né? Que agora a gente vai vai expandir. expandir. Nós tá criando um empreendimento lá incrível, um pedacinho do Japão, Cidade Nova, né? Perfeito. Incrível. E, Romeu, você contou, sempre tem que ter alguém, né? Como eu trabalho ainda a gente trabalha na construção civil, desde o legista, e venho lá do meu avô, meu pai, ah, eu me tornei azulejista, só que eu tô fazendo uma transição, né? Tô fazendo uma transição totalmente diferente da linhagem do meu pai, daquilo que foi planejado. E você comentou que teve esse desejo, mas a Babylon, de onde que vem esse desejo? Aqui nós em Passo Fundo tá há 8 anos, né? Sim, Mais ou menos isso, né? Que tu isso. vem, mas tu era de Soledade, começou a construir lá. Faz Sim, quanto tempo já que a Rocha e Filho, depois que tu formou a Babylon, sim. como é que foi essa transição também que tu passou? Na verdade, então, eu sempre me criei na parte de obras, escritório com meu pai. E aí, quando eu me formei, eu tinha que escolher, ou eu ia trabalhar em alguma empresa prestando serviço de engenharia,
ou eu poderia retornar para minha cidade e a partir de lá eu iniciar a empresa, né? Ou prestar serviço para iniciar a empresa. Então, o meu pai lá é conhecido como Rocha, né? Fernando Rocha. E eu queria, não queria ser o meu pai, então foi o Rocha Filho, né? Então remetia à família Sim. Rocha, mas era eu. Então, eu iniciei lá em Soledade, então teve um período de 5, 6 anos, a consultora iniciou lá através da Rocha Filho. E, mas o meu desejo sempre foi retornar para Passo Fundo, porque eu estudei, eu morei aqui no tempo de faculdade, era uma cidade que realmente eu tenho um coração. Agora eu digo que eu sou de Passo Em Fundo, né? Passo Fundo mesmo. Então, assim que eu consegui realmente me sentir seguro, com um certo capital para conseguir trazer a consultora para cá, eu procurei um local em Passo Fundo que eu vislumbrava algo diferente para não ficar no mesmo lugar e eu, de alguma maneira, vi que na Cidade Nova tinha um potencial que é o que está acontecendo hoje, há 8 anos, 7 anos atrás, Atrás. ninguém via potencial, né? Só que quando eu cheguei aqui, eu percebi que quando eu ia ter uma conversa com uma imobiliária, com algum investidor, com alguém, a marca, o nome, ele era muito importante. Então, lá em Soledade, a Rocha, ela realmente tinha um nome porque tinha família, mas aqui não fazia sentido. E aí, então, veio a ideia de criar a Babylon, que seria a nossa marca, né? E ela foi feito todo um estudo. Então, Babylon, a gente chegou porque foi feito um estudo de nome e o rapaz esse que fez a criação me entrevistou e ele viu que o meu perfil era uma pessoa que queria fazer coisas à frente dos tempos, queria trazer novidade, queria impactar, né? E ele fez toda uma revisão, isso na história da arquitetura e da engenharia, e chegou na Babilônia. Babilônia. A Babilônia era uma cidade há 3.000, 4.000 anos atrás, que na Renovou sua tudo. época ela era a cidade mais tecnológica, era onde juntava todos os povos. Tinha as obras mais icônicas da época, né? Então, Jardim Suspenso da Babilônia, Torre de Babel, tudo isso envolvia a Começou lá, Babilônia. né? Então, ela era uma cidade que estava à frente dos tempos. Uma potência, né? Era uma cidade que estava à frente dos tempos. E isso remeteu ao que era a minha intenção, fazer projetos que estavam à frente dos tempos. Se você que acompanha nós pode observar que nosso projeto, querendo ou não, ele tem uma identidade única, assim, e Diferente. querendo ou não, a gente tenta trazer sempre novidade, implementar estilo arquitetônico. Então, Babylon vem de Babilônia, e através da marca que a gente criou, a gente foi ano a ano crescendo, ganhando confiança, fazendo novas parcerias, o pessoal começou a acreditar em nós, a gente trazendo uma arquitetura, eu acredito que diferenciada, Diferenciada. eu digo com um estilo único, né? É o que diferenciou nós um pouquinho do mercado. Eu acho que por nós ser uma empresa nova relativamente para a construtora, assim, 10, 12 anos, a gente Rápido, né? conseguiu alcançar um local junto com outras consultoras que já são consolidadas, e isso dá um orgulho assim para a gente, Sim. que o esforço que é de cada ano a gente vê a marca e a empresa se tornando o que E crescendo, né? é uma luta que vale a pena. E como tu falou, eu percebo e sempre tu quis ter a Babylon como algo diferente, né? Inovador, desde da pintura, do desenho da casa, né? Sempre foi algo diferente mesmo, né? Inovador para isso, né? Mas eu me lembro que eu fui conversar contigo lá no teu escritório e tu comentou comigo que num momento da tua vida ali tu teve que ser inconformado, né? Ou tu disse, para mim comprar roupa, alguma coisa eu tinha que, tu tinha igual como tu fala, tinha as condições, mas tu não, tu queria, digamos, ir atrás das suas próprias conquistas, né? E tu diz, teve um momento que eu tive que ser inconformado, de querer comprar minha roupa, ah, digamos, subir na vida, de acreditar em algo maior. Como é que foi essa história tua na tua adolescência aí? Eu acredito que essa inconformidade com a Uhum, situação que a gente vive, de sempre o que a gente vive buscar melhorar, né? É uhum, uma inconformidade a gente tentar se tornar melhor, né? sim, Então, como que eu tinha falado no início,
eu vim de uma família mais da minha parte da minha mãe, nunca me faltou comida, nunca me faltou roupa, Uhum. nada disso. Mas sempre quando a gente queria comprar algo, um boné, né, uma roupa um Sim, pouquinho mais de marca, né, essa coisa tá um pouco mais na de pessoa moda. mais nova, isso. Eu não sei se era o meu ego, mas desde criança eu não ia pedir para minha mãe porque eu via o esforço que ela tinha em trazer a comida para mesa, em passar o dia inteiro trabalhando para juntar as coisas. Uhum. Não era eu que ia ir lá pedir dinheiro para comprar supérfluo, né? Aham. Então, a partir dali, desde pequeno, o que eu podia fazer de trabalho, eu já trabalhava. Então, eu ia no banco para minha mãe, eu ajudava no escritório, eu já ia no computador, já fazia alguma parte de desenho, mas eu não conseguia pedir. Então, desde pequeno, essa inconformação com eu querer algo a mais que foi se desenvolvendo, né? De Foi tentar querendo sempre em prosperar, busca, né? tentar prosperar desde pequeno. Claro, de primeiro momento era essas coisas de adolescente, mas depois quando tu vai realmente criando uma mentalidade um pouquinho melhor, tu vai vendo que isso é, Bobagem. não é bobagem, mas daí eu tinha que pensar nos meus estudos, eu tinha que entender que a faculdade era cara, tinha que pagar, então era sempre Colocando as essa, prioridades certas. mas eu acredito que aquela coisa de criança que gerou claro, observando a minha mãe, que a gente vê Uhum. a gente se espelha tanto no pai quanto Sim, na mãe, né? Essa coisa de batalhar para te sair do lugar onde tu tá para chegar no próximo andar, no próximo andar. sempre. E como eu falei também, eu analiso bastante, observando, né? E eu comentei contigo que a Babylon tomou uma proporção gigantesca, né? A referência em Passo Fundo, acredito eu, pela inovação, pelo poder que dos prédios e tá cada vez crescendo mais e com pouco tempo, né? Em qual momento que você, digamos assim, disse eu tenho que focar na Babylon para ela crescer mais? E também eu comentei contigo sobre você não olha para A nem para B. Você acredito que traçou um plano, fez um planejamento e você não se deixa ser influenciado porque quem está fazendo aquilo, tu continua no teu caminho. Como eu conversei contigo, eu disse, Barro, meu, olha a tua vida, digamos, me inspira muito, porque hoje tu também é assim, tu prioriza muito as coisas relevantes da vida, né? Eu comentei contigo, eu disse, Barro, meu, tu olhando, tu tem condições de estar com um carro tal e tu não, eu queria estar com o carro que tu tava aquela vez, né? Mas eu disse assim, mas mesmo assim tu tá tranquilo. Tu poderia estar numa casa, um apartamento desse nível, mas tu tá, por mais que é um nível bom, tu tá. Parece que tu mantém focado Pé naquilo no que tu chão, né? quer, né? E qual que é o erro que os empresários cometem, o empreendedor, aquele que está começando agora, que você já passou por uma experiência, e eu acredito que tem uma autoridade muito gigantesca para o construtor, para o empreendedor, aquele que está começando, o empresário, que às vezes coloca outras prioridades, né? E acaba se perdendo no meio do caminho, né? Qual que é o maior erro para que impede as pessoas ou a empresa de crescer? Vou por partes, né? Uhum. Assim, o que você referenciou de não olhar nem para A nem para B para se inspirar, né? Isso, Então, acho que autêntico é a palavra para definir autêntico. quem quiser ser um empresário ou profissional, ou seja autêntico, né? Tu pode olhar pro lado, pode ver o que os outros estão fazendo, mas seja você mesmo, né? Todo mundo tem algo de especial que pode trazer e inspirar o seu meio. Então, o ser autêntico para mim é uma palavra bem forte, assim, Ah, que muito me boa essa palavra. marca. Eu sou uma pessoa, acho que dá muito valor para a autenticidade, né? Tu falou também sobre o crescimento da empresa, quando que eu foquei na empresa, né, para ela crescer. E bem sincero, Júnior, eu acho que eu nunca tracei um plano para a empresa ficar grande. Eu tinha um foco, uma meta e um objetivo. Uhum. Foco, meta e objetivo que era fazer uma obra de qualidade, fazer um projeto de boa qualidade, acordar de manhã com o objetivo de que
aquele plano fosse executado, e o crescimento ele acaba acontecendo automaticamente, né? Eu não sei se outras pessoas planejam que a empresa cresça, né? Entendi. Claro, a gente almeja que a empresa cresça, mas se você fizer focar aqui, ela automaticamente vai crescer. Entendi. E a tua última pergunta, desculpa, que eu não Ah, recordo aqui. só voltando ali, eu acredito que tu foca em fazer, ser e o crescimento é natural. Ele é espontâneo. Nunca Espontâneo. imaginou. As pessoas me perguntam onde que tu quer chegar com o podcast. Eu disse, primeiro que eu queria fazer só um, esse ano tava bom. Então eu já Perfeito. estou gravando o terceiro convidado, o quarto que foi o primeiro comigo. Então eu acredito que eu estou fazendo, melhorando e acredito que o resultado o resultado é obrigatório a vir, né? E a pergunta que eu fiz foi qual é o maior erro que os empresários cometem e Perfeito. que impede eles de crescer? Perfeito. O que eu vejo na nossa área, pelo menos a construção civil, já faz em torno de uns 20 anos que, desde o tempo que eu era estagiário no escritório, desde o Uhum. tempo que eu prestava serviço no escritório, depois com a consultora junto com meu pai, depois sozinho, a construção civil, através do empreiteiro, através da prestação de serviço, através de consultora, né, e tudo mais, ela envolve muito capital. Então, às vezes, as pessoas vê o capital ali e ele acha que aquele capital é dinheiro que ele pode Gastar. gastar, né, e subir padrão de vida e tudo mais, mas ele é ilusório. Então, assim como entra muito capital, ele sai muito capital. Então, o erro que eu vi, pelo menos empreendedores de prestação de serviço, né, era quando começa a pegar muitas obras, tu acaba vendo um capital grande e cria uma ilusão de que aquilo tu pode, de alguma maneira, se utilizar. Mas não, aquele dinheiro, querendo ou não, tu vai fazer tudo, quando tu concluir, aí você vê lá o final. Muitas vezes pode ser que lá no final sobre muito menos do que a pessoa Que imaginava. esperava, então as pessoas acabavam gastando ou comprando, não no supérfluo, mas acabava comprando um terreno, um carro, alguma coisa, ou esbanjando um pouco a mais, e era onde eles falhavam como empresário. Eram ótimos profissionais, conduziam 50, 60 funcionários através da empreitada, eram muito bem recomendados, mas eu acho que aí vem a parte que você agora vem olhando e trazendo, né, o conhecimento. Então, eles tinham um conhecimento muito bom na parte profissional, a habilidade, mas nunca talvez foi Entendi. preparado para o mundo Dos negócios. dos negócios. Então ali não era nem por mal, era só por ele nunca ter aprendido a gerir o capital, né? O Então caixa. é uma coisa que, querendo ou não, quem está iniciando, sim, tem que ser um bom profissional, mas também tem que dar uma olhada para um conhecimento mais. Então, a mentalidade, é, a mentalidade do empreendedor, do empresário, tem que estar muito bem organizada e sempre buscando conhecimento, né? Para conseguir gerenciar a empresa, né? Sim, que você fez uma transição, então está fazendo uma transição, né, Uhum. de um tipo de serviço para outro tipo de serviço. Sim, Eu também tive e estou tendo uma transição porque eu sempre quis ter uma consultora e prestar serviço de engenharia. Mas no decorrer da evolução da empresa, eu acabei me tornando mais um empresário do que, né? um Então agora eu gestor. sou um empresário com formação em engenharia civil. Uhum. Mas para mim ser empresário, eu tenho e tive que ler mais, eu tive que Buscar aprender a ser mais conhecimento. humilde. Antes eu falava e não escutava muito, daí eu comecei a, a entender que eu ouvindo mais do que falando, eu aprendia e errava menos, né? Então, a humildade, assim, é um ponto-chave para o aprendizado. Se você não for humilde, você vai achar que sabe mais, você vai não, isso aqui eu já sei, não precisa me falar, e aí tu acaba Uhum. fechando a porta para o teu aprendizado, para o teu conhecimento, né? Então, quanto mais humilde você for, você vai aprender com qualquer pessoa, seja um amigo, seja um familiar, o que for, você vai aprender se você tiver com os ouvidos abertos, né? Sempre Que a humildade estar proporciona. com a humildade para aprender, né? Com qualquer pessoa, né? E como tu falou,
sobre essa gestão, essa de empresário. Eu fiz o primeiro curso, tu me ajudou para fazer o curso de desenvolvimento pessoal, no caso. Eu já te contei a Uhum. história que eu vi o teu certificado. Aham. Já te contei, né? Sim, eu lembro que tu me falou do Felipe, acho que era do Isso. Felipe, né? Aham. Felipe Borba. Um Ah, grande amigo também, que eu esse. peguei e cheguei, recebi um. Nós trabalhávamos ainda no privilégio lá, e eu trabalhando ali, e eu peguei o envelope, meu pai disse, ó, entrega pro home, cuida lá. E eu fui. Só que no momento que eu botei pra luz assim, apareceu desenvolvimento pessoal. Daí que me chamou a atenção, né? Mas desenvolvimento pessoal. O que que é isso aqui, desenvolvimento pessoal? E ó, o homem fez um curso, ó, parabéns, certificado e tal, né? Daí eu fui ler, disse, não é nenhum documento pessoal assim, mas fui ler desenvolvimento pessoal, fui buscar quem que é Felipe Borba e tal, daí comecei a ir atrás do conhecimento do Felipe Borba, né? Então, Uhum. tu sempre foi uma pessoa que buscou o conhecimento. Então, a Babylon, você como pessoa, não se tornou da noite pro dia, digamos, né? Eu sempre vejo, você sempre está em estudo, fazendo curso, se desenvolvendo, né? Porque eu acredito que as pessoas, eles acham que as coisas vão acontecer naturalmente, pelo talento que elas têm. Mas se não buscar conhecimento todos os dias, se não evoluir, não estar atento para aprender com os outros, né? Você sempre fez curso e se desenvolveu. Eu tenho falado com as pessoas que para ter um CNPJ, e não é frase minha no caso, um CNPJ forte tem que ter um CPF mais forte ainda, né? Então tu buscou esse CPF forte, deixar essa não só o talento que tu natural que tu teve, mas tu se desenvolveu, né? Tu foi buscar o conhecimento. E É, isso que o empresário, o empreendedor que ele quer crescer tem que ir atrás. o talento, assim, ele é um diferencial, né? Mas a dedicação, acho que uma vez eu falei, né? Que a dedicação é tu se empenhar, vence o talento. Tu pode pegar uma pessoa talentosa e ela não ter muita vontade, ela vai ir lá jogar um futebol, ela vai Sim, ser artilheiro e tudo. Mas tu pega outra que treina, que corre, que, né? No passar do tempo, mesmo ela sem talento, ela vai ser muito mais valiosa do que a pessoa que só nasceu com talento. Agora, a pessoa que nasceu com talento e botar um esforço, aí fica muito à frente, né? sim, Então, a gente vê muitas pessoas com talento e sem um rumo, sem um caminho, né? Sem uma força de vontade, sem ser inconformada, sim, né? sim, conformado. E uma dúvida, para crescer, qual é a área que você tem que se desenvolver para você crescer assim como empresa, como empresário? Qual a área assim? Ah, Tu acredita que seja eu, assim, bah, se tu não se desenvolver, não buscar esse conhecimento, finanças, alguma coisa assim, comunicação. eu acho que é a reforma íntima, Júnior. Porque para ti crescer, você vai lidar com muitas pessoas. E se você não se conhecer, você não saber direito quem você não ter um propósito, você não saber os teus medos, os teus traumas, querendo ou não, nos diálogos com as pessoas, tu nunca vai conseguir se expressar direito, você não vai conseguir comandar, você não vai conseguir ser humilde. Então, eu venho aí nos últimos 5, 6 anos nessa caminhada de reforma íntima e eu te confesso que ele é mais desafiador do que fazer uma faculdade, do que, né, porque a gente tem que olhar com carinho para os nossos defeitos, a gente carrega muitos traumas, muitas vivências de infância, que através da reforma íntima eu acredito que é o desenvolvimento pessoal, né, Uhum, faz uma das partes, mas daí envolve a parte que talvez você que te deu uma base desde pequeno, que é a parte da espiritualidade também junto, né? uhum. Então é espiritualidade, é tu olhar para a tua família, é olhar realmente para os teus tuas tristezas, teus desafios que tu teve lá desde pequeno e tem agora. E quando tu trabalha eles, você acaba se tornando uma pessoa Crescendo, melhor de valor. E através desse teu valor que tu gera em ti, você transmite para tua empresa e aí a tua empresa acaba sendo, querendo ou não, a o empresa reflexo ela é um reflexo, né, do CPF. do CPF. Então, eu acredito que para uma empresa ser de valor, ela precisa ter um CPF de valor e para esse CPF ser de valor tem que fazer uma caminhada, eu digo, para dentro. Então, tu caminhando para dentro é uma das caminhadas mais difíceis, mas as mais valiosas. Então, todos os nossos tesouros a gente carrega dentro de si, né?
já. Ah, O difícil é tu ter coragem de ir lá vi e lá, né? buscar, né? E parar de se iludir, se enganar, dizendo que, vamos supor um exemplo, né? Ah, a economia está difícil, então por isso que no meu negócio quebrou. Uhum. Será que foi É só a o economia governo A, o difícil governo B. ou algo em você que faltou de habilidade para fazer dar certo? Ah, eu não faço faculdade, vamos dizer que a gente é mais, que nem a gente vem no meio mais humilde. Ah, eu não faço faculdade porque eu não tenho condição. Será que não tem condição ou tá te faltando uma garra a mais aí para te, quem quer, dá um jeito, né? Sim. Vamos supor lá, eu vou falar muito exemplo do nosso meio de trabalho, né? Mas assim, é um servente para chegar mestre de obra, você acha que é possível? Não, é muito Sim. possível. Mas cabe a ele, de alguma maneira, Se desenvolver, né? acreditar. Ele vai começar, um servente vai começar a observar o pedreiro ali, aprender a sentar um tiro. Então, tem toda uma caminhada para ele evoluir. Eu acho que para qualquer coisa, qualquer área, você ser curioso, sabe? Acho que a curiosidade é uma coisa que me acompanha muito, assim, eu sou observador, então, de alguma maneira, eu tô sempre meio que, né, observando. E, e eu acho que através de ser um bom observador, você vai aprendendo, foi mais ou menos o que tu falou no começo, né? Você observava ali e Sim. através disso você ia traçando caminhos, traçando metas, ia correndo atrás dos teus objetivos. Tu sabe, Romeu, tu falou buscar o conhecimento, né? Então, você que é empresário, empreendedor, que quer crescer a tua empresa, cresça você mesmo, olhe para dentro de você, veja os traumas, ferida, resolva a tua vida primeiro, e aí você vai atingir o sucesso ou ele vai vir até você. Ah, e tu falou sobre questionar, né? Isso é o movimento Inconformados, né? É o que eu falo. Eu acredito que eu nasci e sempre soube que eu nasci para algo maior. Só que se eu ficar esperando, não nada vai acontecer. Eu sempre tive essa convicção que eu nasci para algo maior. E até eu comento algumas coisas com o pessoal que eu digo, aonde eu vou chegar, eu já imaginei quando eu tinha 10 anos de idade. Aonde que eu vou chegar? Nunca tinha imaginado que seria por esse meio, de ajudando pessoas, desenvolvendo eu primeiro e também impactando pessoas. Porque também comigo foi assim. Ah, por mais que eu fui projetado para jogar futebol, e com meus 16, 17 anos ali eu parei de jogar, mas com 18 anos eu já era profissional de pedreiro. Não sei se tu Uhum, sabe, lembro, lembro. quando Aham. eu comecei com 18 anos lá, né? 18, 19 anos, eu era um profissional pedreiro, podia entregar uma planta na minha mão, mas como que alguém com 18 anos? Porque eu comecei com meu avô, sempre trabalhei com ele, para querer ter minhas coisas. Meu pai sempre deu o básico, o necessário para nós, mas a gente sempre quer algo mais, quer estar na moda, quer. Sabe por quê? Porque eu trabalhava? Eu trabalhava para comprar rojão no final do ano. E aí, rojão em foguete. Então, eu trabalhava com meu avô, vô, me leva lá. Me pagava acho que 5 pila à tarde. E eu era servente, levava 2, 3 tijolos, era o que eu conseguia. Meu avô sempre me incentivando. E nas férias, eu sempre trabalhava com eles. Claro que eu não queria aquilo, meu pai também não queria aquilo para mim. Só que eu comecei a trabalhar com 16 anos mais focado ali, trabalhava de manhã, treinava de tarde, ia para aula de noite, mas eu disse, não, eu não quero ficar com servente. E não é que eu não queria, menosprezava. Só que eu dizia, não, quem que Quer algo ganha mais. mais? É o pedreiro, é o profissional. Então o que eu tenho que fazer? Então eu serventeava, eu me lembro que eu trabalhava, serventeava meu avô e mais 2 caras, fazia massa para eles e eu ia aprender. Botava o tijolo bebendo água aí, e o meu avô não me ensinava assim, como meu pai me ensina, como ele me ensinou, me aperfeiçoou. Eu fui trabalhar com ele com 17 anos, eu fui trabalhar com ele, eu já sabia sentar tijolo, ele me aperfeiçoou, fez eu progredir, né? Só que foi que eu tive que ter essa evolução de dizer, não, eu tenho que aprender, tenho que aprender. Eu comecei a aprender a trabalhar com azulejista, eu ficava das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, não fazia 5 metros. E os primeiros metros que eu fiz, o mestre mandou desmanchar tudo que estava terrível. No começo lá, nós tivemos baixo, não tá legal. Então eu fiquei uma semana sem dormir, por quê? Não porque ter reclamado, mas porque eu disse, não aceito essa maneira, eu tenho que treinar, eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar. Como é que eu vou entregar um serviço não tão bom? Eu tenho que entregar um serviço de excelência. Então eu sempre busquei esse conhecimento, me desenvolver, e acredito que o ter
ele é consequência da nossa vida, né? Sempre fui esse questionador. Mas por que que o Romeu tá prosperando e fulano não tá, né? Eu até igual o pastor, Deus tem pessoas prediletas? Eu acredito que não. Mas então é por causa que ele é do governo A, ele é do governo B. E como tu falou, a gente vem numa família mais humilde e as pessoas se vitimizam, né? Elas se vitimizam e dizem assim, não, então eu não morei no beco. Eu morei no beco. Eu sempre digo pra todo mundo que nasci no beco lá, me criei, mas eu não vou morrer lá. Entende? Não é que eu não goste, não é que eu não tenho orgulho das minhas raízes, mas eu creio e acredito que nasci para algo maior. Entende? E aí tem impactado as pessoas. E as pessoas se vitimizam, então eu estudei num colégio público, então minha mãe e meu pai não tiveram condições. Você sabe, meu pai tem a terceira série. Só que foi um cara que sempre me incentivou a progredir, a estudar, a buscar melhorar. E eu acredito, Romeu, que isso, como tu falou, a espiritualidade, a primeira chave que virou na minha vida foi quando eu entrei para a igreja. Porque ali meio que organizou tudo, sabe, aqui dentro. Ali começou a organizar tudo. Eu, por mais que eu sempre fui inconformado, mas eu entrei na igreja, sabe que jeito? Eu entrei assim, Deus, se tu tem algo na minha vida, eu vou ir para a igreja. Só que eu não quero ficar sentado aqui no banco. Eu quero sentar lá em cima e ficar servindo você lá em cima. Não interessa se eu vou mexer no som, se eu vou pegar na porta, mas no banco eu não fico. Foi essa oração que eu fiz para Deus, sabe? E a primeira chave foi isso. Me transformou assim por dentro, começou a organizar. E qual foi o papel de Deus na tua vida, Romulo? Para mim, Deus é tudo, né, Júnior? Aonde a gente tá, tudo que a gente passa, desde o bom, desde o ruim, tudo é Deus, mas será que o que a gente tá passando de ruim é ruim mesmo? Sim. O que que é o ruim? Ah, porque eu tô sofrendo, mas será que esse sofrimento não é o que vai lá na frente te trazer conhecimento, te deixar mais preparado ou tá te tirando de coisas piores que poderiam acontecer? Então, até o ruim que a gente vive, Deus está presente, mas de uma maneira positiva, boa, né? Então, eu não acordo e não vou dormir sem, de alguma maneira, me conectar com a espiritualidade, né? Com Deus. Eu entendo que você, através da igreja e tudo mais, você fez uma caminhada e aprendeu muito. Você, se conversar com você, e não dá nem graça comigo do quanto você entende, né? Da Tô Bíblia e aprendendo. tudo mais. Mas a minha crença é de que a gente consegue se conectar com Deus no nosso íntimo, sabe? Então, sim, a gente pode ir na igreja, pode ir e seja a religião que for, né? Pode ser cristã, pode ser Sim. espírita, pode ser, né? Mas dentro de nós, a gente, de alguma maneira, já carrega toda a Bíblia, assim, está dentro do nosso coração. Basta a gente ajoelhar ali com humildade, pedir para Deus nos guiar. Ele sempre, se a gente, assim, ficar em silêncio, a resposta sempre vai estar ali, para tudo que estiver passando. A palavra que me vem assim, a fé absoluta, né? A gente ter fé nos momentos bons é muito fácil, Muito bom. né? Tá tudo bom, né? Não, eu acredito em Deus, Deus é maravilhoso, ó, né? E aí, quando a gente está passando por uma fase difícil, assim, que a gente tem que só crer, né? Porque se Acreditar. a fé realmente ela é no bom e no ruim. Sim. E quando a gente está passando um momento difícil, é ali que a gente testa a nossa fé, né? De acreditar que deixar nas mãos de Deus que Ele vai conduzindo até a gente atravessar toda aquela turbulência, o que tiver. E do outro lado lá vai ter um sol, né? Vai ter uma praia bonita, mas a nossa fé ela tem que ser, assim, Inabalável. inabalável, seja no bom ou no ruim, acreditando que Deus está sempre nos guiando para o melhor. Me veio uma palavra para compartilhar contigo aqui, com o pessoal. Resiliência, Júnior. Acho que Resiliência. resiliência é uma palavra, assim, também que tem que acompanhar todo mundo. Eu sei que eu já falei um pouco da minha história, acho que eu fui mais breve, assim, não trouxe muitos detalhes, mas agora a gente conversando me vem na memória. Quando eu falo humilde, eu também já fui o rapaz, assim, de andar escutando Racionais, escutando, né, um rap, essas coisas, querendo ou não, aquelas músicas me davam, né, me motivavam e tudo mais, então eu consigo cantar uma letra Dos do Racionais. Racionais aí, e então
eu sou filho de pais separados. Quando eu tinha 3 anos, meus pais se separaram, né? Então eles tinham uma relação que era meio turbulenta, eles se separaram. A minha mãe, na década de 90, me cuidava, né? Então, pensa uma mulher separada na década de 90, o preconceito que tinha. Então, eu criança não entendia, mas eu via que ela trabalhava muito, assim, para trazer o sustento e ela sempre batalhava para. Ela sempre dizia: ó, quando tu fizer faculdade, essa casa aqui a gente vai alugar, vai pagar aluguel. Daí ela juntava um capital ali e ia juntando, ia fazendo outro, sempre pensando na faculdade, né? Mas quando eu tinha 6 para 7 anos, a minha mãe desenvolveu esquizofrenia. Eu não sei se tu conhece essa doença ou não. Eu ouvi falar alguma É, coisa. ela é uma doença que mistura a realidade com falando bobagem, assim, né? E eu com 6 anos, querendo ou não, Então, tive que ser o homem de casa ali, porque era eu e minha mãe. Então eu com tinha que dar, 6 anos eu já. tinha que dar o remédio, eu tinha, né? E eu acho que foi aí que começou a desenvolver essa resiliência de sempre não se entregar. Eu poderia dizer: bah, agora minha mãe está doente, eu não tenho mais futuro, né? E, e a cada 2, 3 anos ela tinha essas crises assim de doença. E quando ela dava crise, era sempre eu que ficava na retaguarda ali ajudando. E resiliência, que ao mesmo tempo eu tinha que estudar, né? E aí, quando eu tinha 18 para 19, minha mãe faleceu. Então, querendo ou não, meu chão ali foi onde eu tive que testar a resiliência de novo. Tipo, se a minha mãe batalhou para eu chegar até aqui para ir para me formar, então vamos seguindo. Então, resiliência também eu acho que faz parte da minha jornada, Júnior. E eu digo que para quem tem um sonho, é resiliência, é acreditar. Por Resiliência. mais que tudo dê errado no primeiro momento, continua, porque lá no final, quando tu olhar toda a tua jornada, você vai ver que aquilo que tinha dado errado, ele era para um propósito, né? Então, às vezes, na vivência, tu não tá entendendo, mas continua. Quando tu chegar lá e alcançar teu sonho e olhar para trás, tu vai dizer: nossa, Deus é perfeito. Tudo faz sentido, porque se eu olhar para trás, toda a minha jornada, assim, nos mínimos detalhes, todos os pontinhos eles se unem e fazem parte do meu presente agora, tudo. Mas eu só consigo olhando para trás. Se eu tentar olhar para frente agora, o que eu não consigo, mas olhando para trás tudo se encaixa e, como tu falou, Deus faz todo esse emaranhado aí funcionar de uma maneira perfeita que é só Ele que Ah, pode. que história incrível, Romulo. Que história. Obrigado por compartilhar com nós aí. E você que, quem sabe, está passando por um momento difícil, resiliência. É só uma fase. Eu não digo que vai dar tudo certo, mas faça até dar certo. Confie, entregue a tua vida ao Senhor, tenha fé. A fé, a palavra fé é emuná, que significa, apesar de qualquer situação, você está firme em alguém que se chama Jesus Cristo. E se você está passando por um momento difícil, aqui está o Rômio, que não se conformou com a situação atual. Eu fiquei imaginando, Romeu, a minha filha vai fazer 6 anos. Fiquei imaginando ela tendo esse suporte ou fazendo isso. E poderia ter tua história ser totalmente diferente, mas pela resiliência, por tu ser inconformado, eu acredito que você tem alcançado, conquistou esse lugar, né? Conquistou esse lugar e deixou ser moldado, como você falou. Eu acredito que todas aquilo que a gente passa são experiência para nos moldar quem a gente é. E você que nos assiste está com um sonho, com um objetivo, com uma meta e está pensando em parar, continue firme, tenha resiliência, não pare, que vai valer a pena. E Romeu, eu acredito, não sei, eu ia te perguntar já isso logo em seguida. Tu já compartilhou. Tu acredita que esse foi o momento mais difícil da tua vida? A perda da minha mãe foi um momento mais difícil, Mais assim, difícil. porque, assim, uma mãe perder um filho, não, a gente não deseja para ninguém, mas é como, na idade que eu tava, perder a mãe é como tu perdesse o chão, né? Sim. Então, que ela era a minha base, era ela, meu Deus, ela, sabe como uma Tá, mãe, tá. a tua mãe, né? Até Ela, hoje, ela deixa de comer pra sim. te passar bem, né?
Então, minha mãe fazia tudo por mim e sim, o momento mais difícil da minha vida foi a perda da minha mãe, mas por outro lado, eu não me vitimizei, agora eu perdi minha mãe e vou cair Acabou. nas drogas ou vou ir pelo caminho mais fácil porque ela querendo ou não, essa casa aí que ela tinha, essa duas ou três casas ali, eu poderia ter vendido e, né, e inventado alguma coisa, mas eu nunca vendi elas até o momento em que eu comecei a consultora, que foi ali que, querendo ou não, deu um caixa para a consultora inicial. Mas eu passei toda a faculdade ali, né, passando dificuldade e tudo, porque aquilo era todo o esforço que a minha mãe tinha Não. feito durante a vida, não ia eu que ia, né, desonrar a luta dela, pelo contrário. Aquela luta que ela tinha serviu de inspiração para mim continuar a nossa caminhada, que era um objetivo meu e dela, assim, vamos dizer assim. E, Ela e- me acompanha ainda, né? Não, não nesse plano, mas no outro sim, plano ela está sempre comigo, me guiando, me e tu vê, protegendo. acredito que Deus, como eu sempre digo, Deus não tem pessoas prediletas, porque quantas pessoas com histórias parecidas com a tua, né, e não tiveram o mesmo feito. Eu acredito que Deus trabalha assim em nosso favor, mas tem coisa, penso eu, que Deus não se mete. Que Deus não se mete, ele fica guardando a nossa atitude de ser resiliente. Porque senão Deus poderia que todos fossem resilientes, mas infelizmente nem todos suportam ah, a vida e acabam tendo outros caminhos, né? E às vezes tem pessoas também que têm uma vida tranquila, que poderiam seguir, só que também vão para outro lado e se perdem durante o caminho. Mas eu acredito que é a nossa decisão, Deus sempre nos orientando, nos guardando. Mas e aonde que você quer chegar? Como pessoa e com a Babylon, onde que você pretende chegar assim? O meu sonho sempre foi impactar a vida das pessoas de forma positiva, né? Então, através das nossas criações, a gente tenta que a nossa empresa não seja só uma obra, um apartamento, uma casa, né? Que ela seja um lar. Então, todo o nosso empenho como empresa é desenvolver o melhor projeto possível e fazer a melhor obra possível para trazer não Um sei se tu percebe, não aconchego. sei se tu percebe, mas Uhum. até desde o nosso atendimento com os Sim, clientes, a gente não é só uma venda, né? um É relacionamento um mesmo. relacionamento, a gente se preocupa em, em ouvir o cliente e o objetivo da empresa, Júnior, é realmente impactar de forma positiva a vida das pessoas. Acho que é isso o nosso, sim, se tu me pedindo uma frase, esse é o nosso objetivo como empresa. E claro, com um crescimento constante, né? Sempre tentando entregar melhor, mas é fazer para pessoas e não apenas para ganhar dinheiro. Sim, até o slogan, né? Muito mais que um lugar comum. Com a Babel a vida acontece, né? E aí que tu sempre fala, projetos autênticos, eu vejo lá, tu quer entregar um ambiente, apesar de uma casa, mas um ambiente acolhedor, que pessoas vão ter suas famílias, vão dar risada, vão passar esses momentos difíceis, mas vão estar ali, vai ser autêntico aquilo que elas, junto com vocês, projetaram, né? É isso, acredito que eu percebo ali, que vocês têm falado. E Romeu, já que nós entramos no família e teu relacionamento, como é que tá teu A relacionamento, a vida amorosa do Romeu? vida pessoal. É, Um pouco da minha história, por eu ter me dedicado bastante para a parte profissional e tendo sido bastante batalha, hoje eu vejo que eu gastei bastante tempo nessa área e a outra área tinha ficado um pouco mais de lado. Mas graças a Deus, hoje eu tô com uma pessoa que tem muito valor e eu compartilho os mesmos valores que ela e eu acredito que a gente vai fazer uma tá caminhada, construindo uma família. Tu viu? A gente se Deus nem quiser. não sabe, né? Mas essa pergunta vou perguntar como é que tá o relacionamento do Romeu. E é interessante, porque acredito que a família é onde que a gente recarrega nossas energias, né? Porque eu percebendo você teve muita resiliência. E meio que parece que você sozinho
Na minha visão, parece que não tinha ninguém que você lutar. Eu se abandonar tudo hoje, eu não é só eu. Eu tenho minha esposa, tenho minha filha, né? Lá atrás, na minha adolescência, era meu pai, era minha mãe. Então hoje, eu não posso, nós falamos aquele dia, eu disse, eu tenho que, não posso fazer essa transição tão rápida por causa que eu tenho na minha família, eu tenho, não é tão Não é simples, só. né? Aham. Se fosse por mim, eu abandonava tudo e começava, né? Só que eu tenho uma moça lá em casa, a minha esposa, então a gente está construindo, né? Mas como é bom nos momentos difíceis, nos momentos alegres também, tu ter alguém no teu lado, uma família, parece que te dá parece não, te dá uma força maior para você continuar e dizer, não, eu tenho alguém que tô lutando, né? E então é que bom saber disso, tá construindo uma família, então que Deus abençoe, continue abençoando, guardando você. E eu acredito que esse podcast foi muito incrível. Foi muito incrível mesmo, me senti à vontade de conversar contigo aqui. Foi muito bom estar aqui compartilhando essa história, essa experiência que você trouxe para nós. Eu acredito que vai ser de muito efeito impactar cada um que vai assistir esse episódio. E eu sempre fecho uma pergunta, não, um conselho, porque tem muitas pessoas que hoje estão vivendo a vida que não é aquilo que Deus planejou para elas. Eu acredito muito que Deus planejou e escreveu no seu livro tudo. Imagine um pai. Eu escrevo melhor para minha filha. Se ela vai viver ou não, é com ela. As decisões dela. E eu acredito nisso, que Deus preparou. Deus não tem filho predileto. Basta nós se conformar com a situação que estamos vivendo e dizer o que Deus tem preparado para mim. E é o que eu tenho me acordado todos os dias. Eu digo, Deus, o que o Senhor preparou para mim? Em qual área eu tenho que me desenvolver? O que eu preciso fazer? Porque o que nós podemos fazer, Deus nunca vai fazer. Deus só faz aquilo que a gente não é capaz de fazer. E qual a mensagem tu quer passar para esses milhares de inconformados que hoje tão, não se conformaram, mas alguns ainda estão na mediocridade, na zona de conforto, sabem que nasceram para algo maior, mas ainda estão estagnados sem propósito na vida. Júnior, eu acho que uma frase que eu posso dizer é: seja autêntico, custe o que custar. Essa é a frase que eu tenho para deixar para o pessoal da audiência. Se tiver que perder amigos, se tiver que a família meio que, vamos dizer assim, não recebeu apoio, não, seja autêntico, custe o que custar, que através dessa decisão, dessa frase aí, eu acredito que vai se alinhar com os planos de Deus, você sendo quem você Você veio mesmo. para ser, né? É isso aí, Romeu. Muito obrigado por E, compartilhar essa frase aí. E acredito que ser autêntico cus- custe o que custar, né? Ser você mesmo. Porque a gente quer ter a vida dos outros, as pessoas, mas não quer ser aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Então, muito obrigado mais uma vez de recebê-lo aqui, compartilhar, abrir teu coração para milhares de pessoas que vão estar hum, assistindo esse episódio. E você que participou, que assistiu até agora, se você não assistiu os primeiros episódios, vai lá. Tem os episódios impactantes como esse e virá mais ainda. Então se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe essa mensagem quem precisa. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, _Trindade _. Qual que é o teu Instagram, Rome? Para o pessoal, Romeu Rocha, Romeu com dois M, né? Um nome Rome meio com dois diferente. M. Romeu com dois M Rocha. E dá para seguir através da empresa também, né? Babylon Empreendimentos Isso. no Instagram, que espero que de alguma maneira eu tenha contribuído com alguma frase, com alguma Ah, tá. vivência, como você falou, que quem não estava inconformado através desse podcast aí Viva o que Deus tenha preparou. despertado algo. Então, Obrigado. é esse nosso recado aí. Siga nós nas redes sociais e seja um inconformado. Ser inconformado não é rebeldia, mas é viver aquilo que você nasceu para viver. Abraço.